A fase de Gabriel Barbosa no Flamengo é a pior desde sua chegada ao clube em 2019. Um jejum de gols inacreditável. 15 partidas sem marcar uma vez sequer com bola rolando. Apenas 2 gols em cobranças de pênalti. E várias oportunidades desperdiçadas pelo, agora, camisa número 10. Seria a hora de Gabigol voltar para o banco? Sentou no banquinho durante o Campeonato Carioca, ainda com Vitor Pereira no comando técnico. E agora, Sampaoli deve barrá-lo, fazer o jogo funcionar mais em cima do Pedro, mudar um pouco o desenho do time, dar uma parada, até para recuperar uma forma física, técnica e voltar à normalidade, o ídolo rubro-negro? Então, o Gabigol fez 2 gols contra o Volta Redonda em fevereiro. E foi um jogo que ele perdeu pênalti, coisa rara, né? Foi a primeira vez que ele perdeu um pênalti defendido pelo goleiro adversário desde que chegou ao Flamengo. Até então, as penalidades por ele desperdiçadas, poucas, foram com chutes para fora ou na trave. Mas depois ele marcou 2 vezes e virou o jogo. Isso no Campeonato Carioca. O Flamengo ainda estava naquela fase, ainda tentando, digamos, se acertar, se ajustar, ainda com o Vitor Pereira e tudo mais. Depois disso, chegou a ficar na reserva contra o Fluminense, foi parar no banco, até por uma questão até mais estratégica do técnico português, que ainda estava no Flamengo, mas o fato é que ele não consegue marcar. Ele não tem conseguido, até faz alguns bons jogos, se movimenta, cria situações, dá bom espaço para os companheiros, mas o gol não sai. E contra o Botafogo, ele perdeu 2 chances, uma delas incrível, com menos de 1 minuto, no início do segundo tempo, passe incrível do Everton Ribeiro, que vinha do banco, né? E quase que, não diria inviabilizando, mas foi uma das razões pelas quais o Flamengo não reagiu diante do Botafogo, que vencia por 2-0. Você vê aí na tela o jejum de Gabi. Há 15 jogos, o camisa 10 não marca um gol com bola rolando. Você vê na foto aí a comemoração dele contra a Volta Redonda. Mas depois disso, o Gabigol jogou contra o Del Valle, né, perdeu por 1-0, depois a vitória por 1-0 no Maracanã, derrota para o Vasco, derrota para o Fluminense, vitória sobre o Vasco 2 vezes, vitória sobre o Fluminense, derrota para o Alcas, final do Carioca, derrota para o Fluminense, derrota para o Maringá, vitória sobre o Coritiba, ele marcou um de pênalti. Né? Você vê que quando ele marcou contra o Coritiba de pênalti, ele já estava 10 jogos sem marcar. Aí, contra o Nublense, novamente, não marcou, contra o Internacional, e na sequência, o Maringá, ele marcando novamente de pênalti, no 8-2, e agora diante da equipe do Botafogo, passou em branco de novo. Seria a hora dele ficar no banco? Seria a hora do Gabigol pegar em um banquinho de reservas? Me parece que não é uma ideia para ser desperdiçada, para ser colocada de lado. Talvez seja uma hora de o Gabigol ser preservado, treinar, estar na melhor forma física. Isso é uma questão que internamente alguém tem que responder. Tecnicamente não está bem. Então, os arremates são previsíveis, falta tranquilidade na hora de finalizar, até em função do jejum, o jogador fica mais nervoso diante do goleiro. O que acontece? São perguntas que têm que ser respondidas pela comissão técnica, pelo pessoal que com ele trabalha, e especialmente pelo próprio jogador. Porque é inadmissível um jogador do calibre do Gabriel, ídolo do Flamengo, jogador importante, isso tudo não está nem em discussão. Discutir o valor dele, a importância dele na história do clube, isso é bobagem. Mas como corrigir isso? Porque o preço é caro. Nesses jogos todos ele teve oportunidades. Em alguns mais, em outros menos, mas a bola sempre se oferece. Teve aquela história, só a Arrascaeta me enxerga e tudo. A gente não sabe até que ponto aquilo ali é uma reclamação, uma brincadeira, mas pouco importa. O Everton Ribeiro enxergou contra o Botafogo e ele não enxergou o caminho do gol. Então, me parece mais do que pertinente a discussão. Talvez seja a hora, sim, do Gabriel dar um tempo, parar, para tentar se recuperar física, tecnicamente, naquilo que for necessário para poder marcar os gols. Não adianta postar foto na rede social, mostrando ali se está magro, se não está gordo, o que está. Não adianta. Eu não tenho informação sobre o peso dele, são informações que ficam lá dentro do clube, né? Então não estou nem aqui trabalhando em cima de especulação, estou falando em cima do que eu estou vendo. Tecnicamente ele está mal. Se fisicamente precisar de um recondicionamento, que o faça. Se não for uma questão física, que treine e se prepare para tecnicamente melhorar o seu desempenho e não falhar como vem falhando. Um jogador da sua importância, da sua qualidade e do seu preço, seu custo para o Flamengo, não pode errar tanto como ele vem errando. É algo que não dá para deixar passar, não dá para tratar como se fosse algo natural. Talvez falte um pouco da tal da concentração, o São Paulo falou sobre isso depois da derrota com o Botafogo, um pouco mais de capricho, mas nitidamente falta tranquilidade. E outra coisa que eu acho que está passando da hora, já falei várias vezes, até quando o Gabriel vai ter tanta dificuldade na finalização com o pé direito? Se o jogador canhoto treinar um remate com o pé direito, ele vai melhorar. É óbvio que vai melhorar. É evidente que vai melhorar. Teve uma das chances contra o Botafogo na perna direita. E você, quando ele vê que ele vai bater com a direita, a chance de perder é enorme.
porque a perna direita, assim, o desempenho é muito fraco nos chutes com a perna direita. Deveria ser pelo menos aceitável, razoável. E isso só pode ser corrigido com treinamento, com correção, com posicionamento, com um trabalho intenso, para que melhore. Não vai ser nunca igual a canhota. A canhota dele é a perna forte, é o pé com que ele faz os gols, em sua maioria massacrante. Mas o jogador pode melhorar. Cabeceio, trabalho de pivô, finalização com a perna que não é a mais forte. Isso tudo é reflexo de treinamento. Grandes jogadores melhoraram em alguns fundamentos a partir de treinamento intenso. Eu sempre tenho citado aí ultimamente o Messi, que não era um grande cobrador de faltas e hoje bate falta como poucos. Isso é treinamento. O craque que, mesmo tendo vários predicados, várias qualidades, vários recursos, né, como pouquíssimos na história do futebol, um dos maiores da história desse esporte, ele ainda assim treinou até melhorar no quesito finalização. Hoje o Messi, quando bate finalização de bola parada, né, de falta, hoje quando ele bate falta, ele bate muito bem. Nem é um exímio cobrador de pênalti, mas as faltas que ele nem batia lá atrás, no começo do Barcelona, quando vai para esse tipo de lance, ele costuma ser realmente letal. Então, se o Messi treinou para melhorar um fundamento que é a cobrança de falta, por que o Gabriel não pode melhorar no arremate com a perna direita? Por que ele não pode trabalhar mais intensamente? Ah, mas já vem trabalhando, então alguma coisa está errada. Porque não é possível que alguém que tenha a capacidade que ele já demonstrou, embora não desses últimos jogos, mas ao longo da sua carreira com a canhota, seja um jogador medíocre para menos quando tem que arrematar com a perna que não é a mais forte.